Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a conviver melhor com diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu convivo com diabetes tipo 1 há mais já de 40 anos. Então, hoje a gente especialmente vai estar falando aí com o doutor Afonso e com a doutora Mirna, né? Inclusive eu já vou convidá-los aqui para entrar. Eles vão falar um pouco da jornada deles aí, com relação ao treinamento, né? A como eles... Deixa eu só ver aqui se eu consigo chamá-los aqui. Aqui, já tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Eles vão falar um pouco da jornada, né? Fala. Olá, Betão. Boa noite. E aí, beleza, Betão? Beleza, vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Ótimo, então beleza. Pessoal, boa noite. Eu quero, antes de mais nada, né, agradecer aqui a disponibilidade, né, do Dr. Afonso e da doutora Mirna. Eles são pessoas assim que eu sei que eu nem reclamo da minha agenda quando eu converso com eles, porque, cara, não dá para comparar. Então, assim, são pessoas que eu admiro muito, né? São médicos, né? Eles já vão se apresentar aí para vocês. E eu tenho profunda admiração por eles, porque, apesar de tudo, eu tenho tido aí a oportunidade, né, de ser aí o personal trainer responsável aí pelos treinos deles. E eles vão comentar um pouco dos desafios deles, de toda a jornada, né, que deles, desde quando eles resolveram começar a fazer corrida de rua, aí foram participar lá de uma São Silvestre, eles vão comentar um pouquinho. Então, olha, boa noite, né, mais uma vez agradecer a vocês a disponibilidade, e por favor, se apresentem, né, vamos, por favor, aí, doutor Afonso, doutora Mina, por favor, fiquem à vontade aí para se apresentar. Bom, vamos começar do começo, né? Meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular, né? Eu conheço o Beto por baixo, acho que uns 15 anos. Melhor nem falar. Larga quieto, né? Isso mostra a idade, né? Deixa pra lá. Eu já tô meio careca de saber já, né? Melhor largar quieto. Então, bom, fato é, eu praticava atividade física um bom tempo atrás, e depois de um tempo eu comecei a ficar bem mais... Eu comecei a ficar bem mais sedentário, né? Comecei a fazer muito menos coisa, né? E daí o que acontece? Eu comecei a ver a necessidade de precisar voltar a fazer as coisas, né? Voltar a fazer atividade física. E daí, ainda mais principalmente porque eu tive um diagnóstico recente de pré-diabetes, né? Então eu comecei a ter que correr atrás de um monte de coisa por causa disso, né? A gente casou recentemente, né? Minha esposa, por acaso. Oi, Sonia. Eu também sou vascular, para quem não conhece. Ela que estava o chicote. Vascular, né? Na verdade, ele não era muito ativo, Ei. né? Antes da gente começar a namorar e casar, toda essa história aí, né? E ele tem um histórico familiar muito importante, né? Para diabetes. Quem acompanha a gente já há algum tempo, né? Ai, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Isso aí. Live é fita pra dar errado, né? Impressionante. Sempre. Pronto, agora deu bom. Aí, assim, pra quem já viu a gente, ele tem um histórico, né? E conhece, acompanha a gente, sabe que a mãe dele faleceu, né? Na época eu postei tudo, mas eu acho que eu não postei o motivo, tá? Então ela tinha diabetes. Ela tinha complicações do diabetes. Sim. Na realidade, ela era diabética não insulina independente, ou pelo menos não usava insulina por falta de indicação da insulina na real, por falta de segmento. Ela já tinha uma amputação parcial do pé, de ambos os pés, e ela acabou evoluindo com algum quadro coronariano, né? Então ela teve isquemia cardíaca decorrente de complicações do diabetes. E daí ela fez um tipo de arritmia maligna, piorou a função renal e morreu de forma rápida no UTI. E eu vou te ser sincero, isso é uma coisa que dá uma assustada, entendeu? Isso foi no ano que a gente casou, tá? E eu sempre obrigo ele a fazer os exames anuais, né? Porque vocês sabem que homens são muito difíceis de ir no médico certinho, mesmo sendo médico, viu? Ele sempre quer dar uma fugidinha. Mas aí a gente faz os exames anuais, né? Eu marco e só levo ele. E tudo. Marquei, a gente fez tudo.
e os exames dele começaram a vir para pré-diabetes, né? Então eu falei assim, a gente tem que arranjar alguma coisa, vamos mudar as coisas aqui e tudo. Eu já tinha uma alimentação, já fazia uma alimentação melhor, né? Mas a gente eu resolvi tirar várias coisas e restringir muita coisa, né? Para ter uma alimentação extremamente saudável, para ele não evoluir para diabetes, para ele não ser a história que a mãe dele foi, né? E a gente começou aí a procurar uma atividade física. No início, assim, eu honestamente acho que ninguém gosta de musculação, academia. Nossa, eu sempre odiei. Não é muito apetitoso. Então, tava muito na moda aqueles exercícios de eletroestimulação, sabe? Pra quem tá em casa aí, coloca, tipo, veste uma roupa, né? Como se fosse orfanato, liga na maquinazinha e eles mandam você fazer um movimento e manda o seu músculo contrair ao contrário. É legal o negócio. Assim, eles botam, ao invés de botar força, eles botam o choque, né? A estimulação, fazendo um músculo contrário ao que você está fazendo exercício, contrair. Isso. É estranho porque, assim, dependendo do lugar, dependendo do tônus, parece que diminui um pouquinho a energia da luz da sala, sabe? É legal a brincadeira. O que eu senti, né, nesse tipo de atividade física? Eu senti que deu uma definição muscular, mas não deu capacidade cardiorrespiratória, né? E nem ajudou na perda ponderal. E a assim, gente tinha como se fosse, era um personal, né, para cada um. Mas assim, é uma outra crítica que eu tenho muito grande. Porque né? Na real o que acontece é o seguinte, para fazer um negócio desses, você tem que ter um profissional de educação física, literalmente para manipular o aparelho que você está usando. Então, no máximo, fica um professor para cada 2 alunos. Então, na prática, além da gente ter aula, tinha um personal. Isso. Então, foi isso que a gente pensou. Só que o detalhe é que a gente fica muito dependente do personal. Porque o cara, ele que vai ser o cara que vai colocar literalmente o peso. Então, no começo a gente tinha um cara que era top. E depois acabou mudando, sei lá, o cara acabou indo para uma outra área, sei lá, mudou de academia, aconteceu alguma coisa que foi aparecer uma outra pessoa. E daí a gente percebeu que a formação do cara que estava com a gente não era tão boa quanto parecia. O que a gente notava era assim, por exemplo, eles botavam a gente fazer, não, vamos fazer exercício de quadríceps, que é um músculo que joga a perna, eu sou o Beto, muito notícia para falar, que é o músculo que joga a perna para cima, né? Ele faz o joelho estender, ele estende a perna. Só que o que acontece? Assim, vamos fazer exercício de quadríceps. E botava a gente para fazer abdominal infra. E dando choque na perna. E dando choque na coxa. E assim, e a gente não estava atingindo o objetivo com isso, que era o objetivo que a gente foi diminuir a resistência insulínica dele. E tipo, a gente também trabalha de saúde, a gente sabia ver que o negócio estava errado. Não adiantava ela falar um nome bonito de um músculo, porque a gente sabia onde era aquele músculo. E sabia que o músculo era outro. Pra gente fazer a diferença. Com certeza, para muitas pessoas de casa, não ia fazer diferença. Ela ia falar um nome bonito, a pessoa ia acreditar, poxa, tô malhando aquilo, beleza, sou e tal. Então, foi quando a gente optou por trocar e pensou assim, vamos atrás de um personal. Isso. E aí eu falei assim, vamos pra parte prática, né? Vamos fazer um personal e vamos pra como eu tava com pré-diabetes, eu fui pensar, Celso, quem será que é o cara que eu posso pensar em diabetes e personal? E daí eu te liguei. Foi assim que a gente começou. E foi até engraçado que o Afonso, quando ligou pra mim, falou assim, Roberto, eu sei que você trabalha com pessoas que têm diabetes aí, mas eu tô começando aqui um quadro com pré-diabetes e eu quero que você arrume um horário aí, se vira. Foi bem assim que ele falou, você vê que o jeito dele fala. O Afonso me conhece há muitos anos, então imagina a mensagem dele, né? Então, eu sei que você trabalha com pessoa com diabetes, não sei como tá a sua agenda, se vira, me arruma um lugar aí, que é pra eu e a mina treinar, eu quero que você treine a gente. Então foi assim que a gente começou. Então foi engraçado, e aí ele falou do quadro de pré-diabetes e tal. Então o foco basicamente foi esse, né? Uma coisa que engraçado, eu queria até que vocês comentassem um pouquinho, porque vocês, como, claro, profissionais da saúde, como médicos, né, que são vasculares, vocês sabem a importância que existe pra gente, pra nossa saúde, a questão relacionada ao exercício com característica aeróbia, né? Vocês, claro, escolheram aí começar a correr, foram fazer lá um trabalho aeróbio, legal. E depois, qual foi a experiência de vocês, a hora que a gente começou a treinar? E eu falei para vocês, olha, para vocês conseguirem correr bem, ter um bom condicionamento, vocês vão ter que fazer trabalho de força. Não tem outro jeito, tem que fazer...
tem que fazer trabalho de força, porque se o seu corpo não está, sua musculatura, sua estrutura não está preparada para conseguir correr longas distâncias, principalmente que é né, o objetivo de vocês, sem dúvida alguma, o risco de você ter alguma lesão, ele aumenta demais. Então, quer dizer, a gente precisa preparar o corpo para ele suportar uma carga tão longa, né? E então, o Afonso já respondeu, foi desesperador. Mas assim, com os treinos, né? Eu acho assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho essa experiência de vocês, né? Vocês tiveram uma experiência ruim, né? Com a orientação que vocês receberam, sabendo que precisam do trabalho aeróbico, falaram, bom, tudo bem, vamos procurar outra pessoa, né? Vieram até mim, e aí quando eu conversei com vocês, a gente começou o trabalho na sala de musculação. Claro que de primeiro momento é um choque, porque eu quero uma coisa, mas antes de fazer aquela coisa que você quer, você vai ter que fazer outra, né? Então é uma coisa meio estranha pra gente. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho assim, o que foi assim mais desafiador para vocês? O que vocês perceberam do trabalho? O que vocês tiveram? Conta assim, o que foi. Tudo tem os prós e os contras, né? O que foi legal para vocês nesse sentido? O que foi ruim, né? Pra gente. O que eu tive no começo foi o seguinte: em 2019, em 2018, eu tinha quebrado meu punho, né? Então eu tinha muito receio de fazer exercício no aparelho ou exercício de força na academia, porque assim eu cheguei a fazer CrossFit vários anos atrás. Né? Claro, naquele padrão Kung Fu Panda, sabe? Melhor que inimigo a escada. Mas é um detalhe. Daí o que acontece? Eu tava fazendo exercício, eu achei que nunca tinha tido lesão, e daí quando eu fui pegar levantar uma garrafa d'água, jogar para trás, eu tive uma luxação de ossos do meu punho. E detalhe, deve dominante, e eu faço microcirurgia, eu sou cirurgião vascular. Então. Eu fiquei 3 meses sem poder escrever. Assim, eu não vou usar os termos que eu queria usar aqui, porque é uma live e a gente vai ser chutado, mas foi ruim, né? Entendi. Imagina. Mas assim, a corrida em si, a gente começou tanto por essa parte do punho, né? Porque a gente ia fazer nenhuma musculação, nenhum esforço físico para que ele não tivesse mais lesão, né? Nem mais nenhuma outra intercorrência dessa parte. E também pela parte de gamificar. Como eu te falei, como ele é muito difícil de aderir às coisas, né? Mas é sério. Você ir numa corrida, ganhar uma medalhinha, chegar lá no final é um jeito de gamificar, né? De dar Sim. Ali você se estimular a ir para mais. E assim, um outro detalhe que tem é o seguinte: ela é muito faca na caveira, muito mais do que o normal, né? E você já falou isso antes, né? O que acontece é o seguinte: a gente começou, o modo como a gente começou foi assim, não, vamos nos programar para fazer uma corrida. Era dezembro e a gente tinha se programado para fazer a prova da tribuna em maio. Foi quando a gente estava fazendo um negócio de choque. Daí a gente começou como? Vamos andar 1 quilômetro, vamos andar 1 minuto e correr 1 minuto. Isso. Na semana seguinte a gente andava 1 minuto, a gente corria 2 minutos e andava 1 minuto, e assim por diante, a gente foi aumentando. E a gente fazia em 5 blocos cada vez que a gente fazia. Vamos começar. Que nem se colocou no tema da live. Uma maratona começa com um passo. Esse bloco tem igual. Então, daí o que acontece? Ela foi aumentando. Na hora que virou tipo 15, 16 minutos para 1 minuto andando, a coisa começou a doer. Porque assim, só pra contextualizar, quando eu decidi que ia começar a correr pra gente, porque a gente teve esse problema todo, não tava gostando lá da outra academia, não tinha peso, mas também o personal não era bom, não tava dando resultado nenhum e tudo. Aí teve aquela época da pandemia, quase tudo funcionava, mas não funcionava. E aí os parques, eles ainda estavam permitindo pra gente poder fazer os exercícios ao ar livre. Então eu falei assim, então vamos juntar, vamos começar a fazer, e aí a gente foi, né, para tentar desenvolver. A minha primeira corrida mesmo oficial, eu já tinha corrido antes, foi essa da tribuna, que é uma corrida que tem Em Santos. Inteira plana. E são com 10 quilômetros. Mas são 10 quilômetros, né? Não é uma corridinha então. Para quem tá começando a correr, 10 quilômetros não é tão. É agressiva a coisa, mas deu bom. O engraçado foi a gente achar uma propaganda de uma churrascaria colocando assim: a picanha está a 100 metros. Essa foi boa. Mas assim, foi uma experiência ótima que eu não estava preparada, nem um pouco, mas foi o primeiro passo para começar. E aí depois da tribuna, que a
gente ia fazer a São Silvestre, que a gente foi tentando ver outros métodos de tentar migrar. A gente ficou um tempo ainda nesse meu esqueminha aí de correr, Corre, anda. corre, anda e tudo, até a gente começar com você. E aí, quando começou com você, a gente já fazia, né? Mais ou menos o quê? Uns 30 minutos. Não, assim. a gente fazia... A gente conseguiu fazer aquela prova de 10K para 1h20 e lá vai a cacetada. Para uma primeira corrida, tá excelente. Né? Não, mas quando a gente começou com ele, a gente já tava fazendo um trotezinho. E eu vou ser sincero, na minha cabeça, eu me via como alguém que não conseguia colocar mais do que 10 km por hora na máquina. Eu lembro disso quando a gente começou a treinar, foi até uma coisa engraçada isso, porque você até comentou comigo, né? Quando eu fiz um teste, que eu sempre faço, né? Um teste pra gente ver qual é o limite que a pessoa tem pra gente poder trabalhar com aqueles limites, para poder estimar ali o limiar 1, o limiar 2, para ver o tipo de objetivo que a gente tem. E, claro, prescrever o treino para que se tenha um resultado adequado. E o Afonso, acho que logo, eu não lembro se foi logo no primeiro teste ou no segundo, você ultrapassou já 10 km por hora, sua velocidade já ficou um pouco acima. E aí você falou para mim, falou assim, nossa, Beto, sempre achei que eu não ia conseguir correr mais do que 10 km por hora na esteira. Exato. Então, eu queria... Por 10 segundos. Pois é. A ideia é ir evoluindo, né? Mas uma coisa que eu fico curioso, assim, vocês começaram já uma prova, que para quem está começando, geralmente qual que é a jornada normal, né? A pessoa se inscreve em 5 quilômetros, faz lá os 5, aí depois, quando ele vê que não é assim um bicho de 7 cabeças, aí ele começa a querer correr prova de 10, e vocês já foram logo nos 10 quilômetros, então já foi um desafio para vocês. Aí eu queria saber assim, o que levou vocês a escolherem a prova de São Silvestre? É a primeira, porque quando vocês vieram já treinar comigo, vocês já tinham participado, e a gente começou a treinar assim meio que no fim do ano, tipo novembro e finalzinho de dezembro, vocês foram correr. Isso. Na verdade, ele eu já tinha feito. Quando eu conheci ele, que a gente começou a namorar. Eu já fiz algumas vezes. Tá. Só que eu nunca tinha conseguido fazer ela totalmente correndo. E ele adora Entendi. São Silvestre. Ele sempre fala assim, porque é maravilhoso, tem muita gente louca, muitas fantasias legais. Vai com câmera, não é uma prova para correr, vai para uma prova para andar. Tira Então, fotos, vai encontrar um monte de maluco na prova. Então, eu falei. Não vai fantasiada, cagada. Aí eu falei, se você gosta da São Silvestre, vamos fazer São Silvestre. Aqui em quilômetros a gente dá um jeito. Entendeu? Mesmo porque você estava também preocupada com a gamificação. E como era uma prova que ele tinha preferência por participar, então você achou que fez sentido, né? Ia dar certo. Eu esqueci. A gente fez esse treinamentozinho bunda, a gente começou com você em novembro. Foi em novembro. Foi, eu lembro. Eu ia correr, parece que foi o ano que eu comecei. E aí a gente fez um treininho, mas a gente começou, você fez o teste, tipo, minha máxima era 7,5, não, era 7,8. A minha velocidade máxima. E eu ainda andava. Claro, você fazia um esqueminha de na velocidade máxima e depois no limiar mínimo. E aí eu andava, os negocinhos, e aí a gente foi melhorando. Mas aquela São Silvestre, que foi a nossa primeira, não foi muito boa. Péssima pra tipo. A gente fez pra, tipo, 2 horas, 40 minutos e 58 segundos. Mas assim, eu tenho pressão muito baixa, eu passo muito mal no calor, eu desmaio, toda essa parte. Sou pra caramba, eu consumo muita água. A do ano anterior, né, que essa do ano passado a gente fez. A do ano anterior do ano passado, tava muito quente. Muito quente. E assim, bateu o 7º quilômetro, queimou o transistor, assim, não deu. Nossa, eu comecei a passar mas deixa eu só situar, deixa eu só, assim, colocar uma informação aqui importante, né, que não foi falada aí por você. Agora é o seguinte, pessoal, a São Silvestre é sim uma prova que você precisa estar condicionado. Eu lembro que eu falei da agenda desses dois? Nessa prova, eles estão falando que travaram, quer dizer, tava calor, tava tudo isso. E o Afonso, se não fosse... Ele saiu do plantão e foi correr São Silvestre, velho. Imagina um negócio desse, cara. É que eu fico no plantão, nós estamos em referência de trauma. E tinha chegado aquele dia uma facada no coração. Eu fiquei operando a madrugada inteira, eu saí direto do centro cirúrgico pra lá. Eu fui virado. Então, sem contar também, quer dizer, foi virado, chegou lá, um tremendo de um calor, né? Estavam começando ainda a treinar, tava um treino ainda, né, pouco estruturado. Não, tava tão quente que
o povo das casas tava com mangueira jogando água na gente de dó. E tava esse... De dó da gente, sabe? Porque tava muito quente, tava muito quente. Tipo assim, Mira no careca, mira no careca. Cara, não... Logo depois daquela subidinha da Rio Branco, né? Depois olhar a rota da São Silvestre, né? Eu fiz um pouquinho da subida, mas aí depois eu já comecei a me sentir tonta, né? A pressão baixa, já comecei tudo. E também outra coisa, é a primeira vez que eu tinha corrido 15. Essa que eu fiz 10, que eu fiz em Santos, o tempo tava frio. Era o meu aniversário. Então. Maio, mas estava mais frio, né? E não teve sol a corrida inteira. A gente tinha feito acho que umas 4 ou 5 provas antes daquela lá. E todas as que a gente fez, a temperatura estava em média 15, 14 graus. A gente não pegou nenhuma prova com calor. Nenhuma. Aquela prova era a primeira que a gente tinha pegado, que era numa região que era tipo mais perto do sol. E tem um detalhe interessante aí, né? Porque quando a gente corre ao nível do mar, a oxigenação ela é melhor, né? Ela fica mais fácil a troca gasosa. Então, isso também ajuda. E litoral não tem muito jeito, mas você ficar a nível do mar, você oxigena muito melhor. Então é uma coisa que realmente ajuda bastante nesse sentido. Né? A você sentir, por exemplo, o impacto da prova ele acaba sendo menor. Né? E pegando uma temperatura mais amena, sem um solão no cocoruco, ajuda pra caramba, cara. Realmente é um negócio bacana. Aí depois que a gente saiu da Rio Branco, tinha uma drogaria. A gente entrou na drogaria. A gente parou pra comprar isotônico. Aí uma galera seguiu a gente, também comprou isotônico. Aí depois do isotônico eu dei uma reavivada. A gente tentou correr mais um pouquinho, mas ele tava cansado, machucou a perna. E aí a gente verdade, foi andando... Não cheguei a lesar o tenoquileu, mas eu fiquei com dor no calcanhar no final da prova. Sim. Aí a gente... eu lembro depois, foi uma tremenda dor de cabeça pra te recuperar, mas tudo bem, no fim o treino deu certo. A gente demorou um tempinho ali pra resolver. Assim, a gente terminou andando e tudo. A gente fez naquele ano, foi esse de 2 horas e 40, né, que a gente falou. A nossa medalhinha tá aqui, ó. Aê, medalhinha. São 2, né, que a gente trouxe pra mostrar pra vocês, que essa foi a 97ª, né, que foi a anterior desse ano, né, do ano passado, né, que a gente fez. E daí a gente foi tentando fazer outras provas, né, e tentando correr sempre que dava, né. E assim, aquela coisa, né, a gente tenta ser fit, né, e daí o que acontece? Tinha uma hora que a gente chegava, a gente tentava fazer corrida e tudo mais. Não, vamos lá. E assim, sempre tem aquela pessoa que pega e tem aqueles horários maravilhosos para correr, né? Muito bom. 5 e 6 da manhã. Sim. Nossa, de na alma. Daí, teve uma vez que a gente conseguiu, não, vamos correr um pouquinho mais tarde, não sei o quê. Daí a gente pegou e fez a pior coisa possível. Comeu feito um retardado durante o dia, daí tentou correr mais no final da tarde. Ou correr mais no final da tarde virou caminhada. E daí virou caminhada, a gente estava rodando ali no centro de Santo André, andando a pé, mais ou menos aqui perto de casa. E daí veio aquele barulho gigantesco. Pensei, nossa, o que aconteceu? Tá dando porradaria, tá tendo alguma coisa, manifestação? Vamos ver o que tá acontecendo. Daí, aquela coisa, né? O lugar conspira para você ainda fazer alguma coisa contra as coisas saudáveis. E daí a gente chegou lá, a gente foi ver o que era. Do nada era uma corrida de rua. E era uma corrida de rua que era beer run. Era corrida de breja. E detalhe, a gente conseguiu se inscrever na hora. Tá aqui, ó. Foi divertido. Mas era uma prova de 5K, tá? Só que aí... você tinha que tomar um par de cerveja na largada e depois um par de cerveja quando chegasse. Não é uma boa. A água é mais negócio. Já dá a dica, tá? Já fica a dica para quem for participar de alguma beer run. Nossa, mas foi engraçada essa cena. Tá aqui, ó. Nossa, cara. Sim. Caramba, cara. Tinha nem um mês de treino quase quando a gente fez essa primeira São Silvestre, né? E no início, você até fazia um treino pra gente que assim era, corria 5 minutinhos, aí fazia um pouco de musculação, aí voltava 5, fazia 4 ciclos de 5, né? Não fazia 20 minutos contínuos. Pra não quebrar o caboclo tão rápido. Toda essa parte. Mas a gente começou o outro ano, a gente foi melhorando. Nesse ano passou, eu inscrevi a gente em algumas corridas, dessa vez eu fiz um progressivo, né?
A nossa primeira tinha 5, a segunda tinha 7. Depois foi a terceira 12, 10, depois a última 15. 10, 14 e 15. 15, é. E 15. Aí depois... E a gente fez, a maior parte das provas que a gente fez foram planas, né? É que eu não quero fazer propaganda, porque a gente não tem nada a ver com peixe, não tem, né? Mas foram algumas provas que pegavam a marginal, né? Então, eram provas que eram principalmente planas também. Quando a gente pegou a brigadeiro é totalmente assassino, né? É aquela sensação gostosa de pisar descalço numa pecinha de Lego, assim, é impressionante. Era isso que eu ia perguntar para vocês, porque assim, né, vocês enfrentaram a tão famosa aí, né, subida da Brigadeiro, né? E assim, pessoal, eu não comentei com vocês, eles ainda não falaram, né? Eles estão aí, acho, guardando a informação, mas assim, dessa primeira prova que eles fizeram, depois desse 1 ano, né, treinando, eles conseguiram melhorar mais de 20 minutos, né, daquela primeira prova para essa depois de um período que a gente veio treinando. Então, quer dizer, e claro, vocês enfrentaram a subida da Brigadeiro nos 2 anos. Né? Foi no final do ano passado, que a gente já estava treinando há praticamente 1 ano, e depois logo lá no começo, quando a gente começou. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês sentiram essa evolução, né, do treinamento sendo feito de uma maneira supervisionada, prescrito para você, né? O que vocês sentiram, assim, de diferença? Eu sei que a prova foi uma coisa totalmente diferente, até eu acho que é legal vocês comentarem a respeito disso, né? Porque é comum quando a gente não está condicionado, você corre um pouco, para um pouco, fica aquele negócio. Então, eu sei que nessa última prova vocês correram o tempo inteiro, que eu também não teria como melhorar o tempo da prova, mas a famosa, né, subida da Brigadeiro é a mais temível, né? A situação mais que todo corredor ali que está participando da São Silvestre, principalmente pela primeira vez, fala, meu Deus, não, depois que você correu tanto, você tem que ainda subir a Brigadeiro, né? Então eu queria assim, que vocês comentassem, né? Como é que vocês sentiram assim, o treino, porque é o que eu sempre falo, todo mundo quer o resultado do exercício, só que ninguém quer treinar. Essa é a verdade que a gente tem, né? Mas eu queria que vocês comentassem isso, quer dizer, todo aquele esforço, né, que foi feito durante o período aí de 1 ano treinando, lá correndo, fazendo musculação, que não é uma coisa que vocês gostam muito, mas como é que foi a sensação de vocês? Assim? Como é que vocês veem essa situação de ter enfrentado lá a subida da Brigadeiro, subiu correndo o tempo inteiro? Como é que vocês entendem aí a questão? Eu queria que vocês comentassem como é que fica essa questão do treinamento, né? De você ter a oportunidade. No treino, uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte: antes a gente fazia um treino que ou a gente não chegava no nosso pico, no nosso limiar máximo, né? Ou a gente não acreditava que o nosso limiar máximo era aquele, ou a gente acabava, né, indo além da conta e morrendo no meio do caminho. Então, uma coisa que a gente percebeu foi, tendo um segmento personalizado, a gente chegou no nosso limite de tal forma que matava no treino, mas dava 10 minutos que acabava o treino, a gente voltava como se nada tivesse acontecido. Então, nesse ponto, foi totalmente excelente. Assim, foi uma mudança gritante em relação ao tipo de treino que a gente fazia. Né? A gente percebia que o treino que a gente fazia era totalmente otimizado. Foi uma coisa que mudou assim, por completo. E outra coisa, que nem eu tinha falado do pré-diabetes, né? Coisa que, assim, quem sou eu para falar? Isso aqui, em várias outras lives suas, já deve ter falado sobre resistência à insulina. Então, o que acontece? O que gritou para mim quando eu fui olhar meus exames foi o quê? Eu vi uma hemoglobina glicada de 5,9, sendo que o diagnóstico de diabetes é a partir de 6, né? Então, coloca lá a contração do esfíncter assim de leve, né? E a quantidade de insulina que tem circulante, que o normal é em torno de 5 a 10, a minha estava 27, 25. Que estava só 2 vezes, estava quase 5 vezes o normal, né? Então, o que acontece? Com o treino, a gente repete os exames, né, para fazer controle. A minha insulina baixou de 25 para 8 e a minha glicada baixou de 5,8 para 5,1. Então, mudou por completo. É outra pegada, né? Claro, a pochete continua, mas é um detalhe técnico. Mas esse questão da pochete ele tá um pouco ligado à dedicação dos treinos, mas como eu já falei, eu sei que vocês têm uma agenda super, né? Então, claro que a ideia é, quanto mais a gente fizer exercício na semana, melhor é, sem dúvida alguma.
Então, assim, o resultado, e é legal você falar isso, porque eu vivo falando isso. Você quer evitar ficar com diabetes tipo 2, mesmo que você está com resistência à insulina, está com pré-diabetes, vai treinar, que é o exercício que ajuda a gente. Eu falo isso porque, poxa, você me conhece há tantos anos, você sabe que eu convivo com diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, numa época que a gente tratava o diabetes daquele jeito, né? Você ficava no escuro, não tinha como monitorizar, não tinha monitoramento nenhum. Né? Você não tinha como medir glicemia, ver pelos sensores, os recursos que a gente tem hoje. E hoje eu sei que o que me salvou foi exercício, sempre fui muito ativo, esse tipo de coisa. Então, eu acho assim que eu acho super legal, né, você reforçar esse ponto, porque realmente a gente fala, as pessoas falam, exercício eu sei que ajuda, mas é aquele negócio, vai meio que empurrando com a barriga. Então eu sei que vocês passaram, apesar da agenda de vocês, dentro da semana vocês tentam cumprir os 5 vezes na semana, pelo menos 4 ali, o que dá para fazer, eu sei que vocês estão indo treinar, eu acho que isso é importante. Agora, essa questão do treino, por exemplo, uma coisa que você falou, o que mexeu, assim, que vocês foi, poxa, não tinha muita ideia de referência, então o treino era assim. E uma outra coisa que eu queria também perguntar para vocês, porque quando a gente fala de provas longas, muitas vezes você acredita que a pessoa tem que correr durante treinos muito longos, ficar horas correndo, ficar horas treinando. E no treino de vocês, a gente limitou, por uma questão de tempo, a gente limitou em 20 minutos, né? E mesmo assim... Oi? Foi desde o início. Exato. Então, assim, eu queria também que vocês comentassem a respeito disso, porque a pessoa fala assim, tem que fazer, nossa, tem que... Que é o que a pessoa fala, vou caminhar, vou fazer um exercício, tem que ficar 1 hora fazendo. Não. Claro que o treino de vocês é mais ou menos 1 hora, porque fazem uma parte de musculação e pelo menos um tempo ali, uns 20 minutos de aeróbio. Mas, quando a gente otimiza... Na real, o que acontece é o seguinte, a gente não tinha tempo para fazer isso. Se a gente tivesse que correr 10 km todo dia, a gente tava ferrado, não ia dar tempo. Sim, mas assim, que eu gostei muito dos exercícios, né, e tudo que fez a diferença, e tipo assim, eu faço certinho, mesmo dando fora do tempo e tudo, o Beto sabe, às vezes eu faço sem descanso, uma musculação ali. Ela faz até um treino, foi como o Afonso falou, a menina é super faca na caveira, para ela cumprir a agenda dela ali, ela atropela o tempo de intervalo, ela vai fazendo e vai embora. Outro cacete. Vamos fazer logo. Aí eu sempre faço, né? Então eu faço as 5 vezes na semana e sábado e domingo eu levo ele pra rua, né? Pra gente fazer uma atividade ao ar livre e tudo. Mas a gente sempre faz. E quando eu comecei, é que nem eu falei, né? Minha velocidade máxima era 7,5 e eu andava assim, né? A gente sempre fez 20 minutos e ele fazia teste mais ou menos uma vez por mês, por aí. Uma vez, né? De 4 a 6 semanas é normalmente que eu faço o teste, nesse período mesmo. Mais ou menos isso. E as coisas foram evoluindo, né? Antes de a gente correr essa São Silvestre, a minha velocidade máxima já era 15 e o meu descanso é 9,3. Mudou total. E outra coisa que mudou foi o seguinte... Eu não corria 9,3, hoje eu descanso a 9,3, né? Isso que é mais assim... Né? E eu achava que eu corria 8. E a outra coisa que mudou foi o seguinte: em relação ao tempo, não foi nem 20 minutos de diferença. A gente mudou de 2 horas e 45, a gente baixou para 2 horas e 15. A gente baixou... 2 horas e 17. Tá bom, 17. A gente baixou em praticamente 40 minutos no tempo. Sim. Foi uma coisa assim. Foi 40 minutos, mas assim, o que fez muito a diferença é que, tipo assim, a Brigadeiro fez muita diferença. Eu falei isso até pro Beto quando terminou São Silvestre, porque no outro ano, desde o início, eu tava cansada, porque não é só Brigadeiro. Eu sei que quem já correu São Silvestre, tem outras 2 subidas antes de chegar lá que não são fáceis. Nossa, tem uma rampinha na Rio Branco que é assassina também. Essa da Rio Branco, e tudo, você chega lá cansado e você ainda, quando você tá na Rio Branco, você ainda não fez nem 7 quilômetros, entendeu? Você chegou nem na metade. E o pior, você tá correndo, você olha pra direita, você vê um cara fantasiado de espuma te passando. Daí você olha, esse cara tá de espuma, não é possível, o cara tá de isopor. Esse cara aqui, eu termino essa merda, não é possível. Aí, esse ano na Brigadeiro foi diferente. Eu não mudei o treino, são 20 minutos e no final de semana a gente faz uma caminhada ou então corre na rua só, mas são treinos curtos, eu nunca faço na rua mais que 5, que é um círculozinho que a gente já tem. Na real, a gente meio que montou a coisa na época da pandemia. Já tem meio que conhecido, ele dá 5 quilômetros certinho e a gente gasta
Mais ou menos o mesmo tempo. O mesmo tempo, né? E daí vem a doideira, tipo, não, o horário tá muito ruim, então, sei lá, vamos sair de casa, tipo, 5 da manhã, vamos correr, chega aqui umas 6 e dá tempo de estar no lugar que a gente tem que estar às 7. Pra trabalhar e tudo. É nesse grau a agenda, né? Bem que você falou. E esse ano, quando eu comecei a subir a Brigadeiro, eu não senti o fôlego. Quando a gente tava mais ou menos na última quadra, que eu já tava vendo a Paulista, veio o cansaço. Olha. Na reta final, você já estava vendo já a chegada. Dos 14 pontos, que passa a placa dos 14, na placa dos 14, parte uma 41, que todo ano da Que Breja... não é 14, é 41. É 41, que é... Pra falar que acaba no 42, é uma maratona aquela coisa. Tudo. Que tá lá no quilômetro 14, que quando a gente passa, eles sempre estão dando breja lá, a gente já tinha passado, então Se a gente fosse pegar, ia ficar casa, não ia dar certo. Eu sabia que a gente já tinha passado os 14, então faltava menos de 1 quilômetro, né? Devia ter 600 metros, aí foi na raça. E aí foi naquela, final, se for pra morrer, que seja com honra, vamos lá. Foi na raça. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem, você vê, aí que tá, você vê como o treino de força ele acaba ajudando, né? Uma coisa que às vezes me preocupa um pouco é que as pessoas. Primeiro eu queria que vocês respondessem assim: como é que vocês veem o treino de força que vocês fazem? Vocês acham que é um treino facinho? É uma coisa. É fisioterapia ou não? É treino de verdade? Como é que é isso? Essa sim. É tipo madeira debaixo das unhas. mas tudo bem, vocês treinam forte, mas desde o começo vocês já sentiam certamente isso, porque o treino ele é sempre prescrito de acordo com a sua condição física. Debaixo da unha, que ela foi aumentando a espessura. Né? Mas eu queria saber se alguém quiser jogar mensagem aqui embaixo. Pode ir mandando aí, pessoal, as perguntas, né, observações que vocês têm aí, que a gente vai comentando. O que eu queria que vocês comentassem a respeito disso é porque o que acontece, geralmente, a pessoa acha que para fazer treino de musculação e ter retorno em relação ao resultado, independente do resultado, que tem pessoas que estão fazendo exercício em musculação para gastar mais energia para poder emagrecer, outros estão para ganhar resistência, outros para aumentar a massa muscular. Mas, independente disso, as pessoas muitas vezes acreditam que você tem que treinar forte, e o treinar forte acaba muitas vezes está associado a você ficar com a musculatura toda dolorida. Então eu queria que vocês comentassem isso, né? Apesar do treino de vocês, ele é forte, vocês saem da academia cansado, claro, depois tomam um banho, comem alguma coisa e tal, descansa, tá bem de novo. Mas eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Alguma vez acabou ficando dolorido? Porque muitas vezes as pessoas têm resistência por não fazer treino de força, porque falam, eu vou ficar todo arrebentado. É isso que eu queria que vocês comentassem. Quando você começa a fazer, quando você sai do zero e começa para alguma coisa, aí sim dá uma estragada no caboclo. Depende da pessoa, eu nunca tive nada, nem no início, nem no meio, nem nas corridas. Mas tudo depende do grau de intensidade. Se, assim, isso daí sabe falar isso melhor do que eu, mas opinião minha, tá? Eu sou médico, essa parte de total prescrição de atividade física, isso aí quem manja é você. Mas assim, a impressão que eu tenho é a seguinte: se você tá num patamar X e você começa a fazer um treino, ou você faz um treino num patamar Y muito mais alto, aí vai doer louco. Se você for aumentando gradualmente, ou você sente muito pouco só logo depois, ou você não sente nada. Mas eu acho que isso tá muito a ver com a constância. Porque se você, que nem eu, faço todos os dias, eu sempre tô lá, tipo, tá chovendo, vou na rua, eu faço yoga em casa, ou então um pouquinho de pilates, né? Não é uma musculação, mas é um exercíciozinho, alguma coisinha ali. Na academia, eu não falto. Eu nunca tive dor, eu não me deu nenhuma corrida, mesmo sendo, tipo, primeiro ano que eu tô correndo, né? Completei agora, né? Começamos com a São Silvestre, terminamos a São Silvestre agora, e agora vai ter as corridas desse ano. A gente teve uma meia. Mais calma. Tá? Então, assim, eu nunca tive nenhum problema de dor muscular, né? O que teve de diferença para as outras atividades que eu fazia antes foi a hipertrofia, que foi muito maior mesmo, muito maior do que com a eletroestimulação. E o Beto sabe, porque eu brigo com ele. O que eu perdi, Beto? Por isso que eu tava rindo. Eu tava rindo que a Mirna treinou. A gente treinou quanto, Mirna? Acho que uns 3 meses, né? Aí a Mirna chegou pra mim e disse: falei, e aí, Mirna, você tá gostando do treino, né? Você acha que precisa mudar uma coisa? Ela olhou pra mim assim, ó.
o treino eu tô achando legal. Mas o que eu não quero mais é prender nenhuma blusinha. E meus braços estão ficando maiores, meu ombro tá maior, minhas blusinhas, eu já perdi 2 ou 3, eu não lembro agora como foi lá. Eu falei pra ela, peraí que a gente já modifica isso aí. Eu modifiquei como a gente estava prescrevendo. E eu tenho monitorado atualmente desde então, perguntando para ela, Mina, perdeu alguma blusinha? Não, tá tudo bem. Calça pode perder, blusinha. Depois que eu dar outra mais nada, velho, ficar quieto. Melhor você estar treinando. A gente está brincando aqui, mas eu acho que isso é também uma coisa bastante importante para as pessoas entenderem, né? Se você está fazendo um treino que para você não está legal, tem alguma coisa que não estou gostando, conversa com o profissional de educação física que está com você, que está prescrevendo exercício para você. Que infelizmente que me assusta muito. Afonso, poxa, você relatou aí o quanto você teve de melhora nesse 1 ano aí treinando, né, para a sua parte metabólica, que foi o nosso foco até então, mas as pessoas às vezes se calam, né, falam assim, não gosto, não tá legal, e a pessoa acaba se afastando do exercício. E infelizmente nos pilares do tratamento de diabetes, o único pilar do tratamento que é verdadeiramente hipoglicemiante, é fisiologicamente hipoglicemiante, é o exercício. Você faz, ele vai tirar glicose do seu sangue, se tiver alta, e se tiver baixa, vai tirar também, você vai fazer hipo. Mas é realmente uma ferramenta importante. Contra fatos não tem argumentos. Quando você vê o laboratório totalmente diferente, a pegada é outra. É a mesma coisa que você pegar um treino, isso a gente fez acho que 1 ou 2 vezes. Que assim, eu não sou diabético, mas teve vezes que a gente chegou, fez uma glicemia antes e depois. E tava completamente diferente a glicemia. Né? Exato. É completamente diferente a pegada. Mas eu acho que uma coisa que faz muita diferença, que faz com que as pessoas não reclamem, né, e aceitem fazer uma atividade que não está transformando em nada, né? Porque você não vai, não ter objetivo. Você não vai para lá. Você vai para lá porque alguém falou, porque você acha que vai dar certo, mas você não vai para lá e fala assim, olha, cara, eu quero estar aqui porque eu quero, sei lá, ter um corpo mais definido, eu quero estar aqui porque eu quero ter uma parte cardiovascular melhor, eu vim aqui porque eu quero perder medida de barriga, eu vim aqui porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E cada objetivo tem um jeito diferente de você chegar lá, né? A pessoa que... Não adianta você ir lá, né? Você consegue até mexer no WhatsApp enquanto tá fazendo perna, né? Porque tá tão leve, né? Que o negócio tá tão perfeito. Tem modo diferente, né? É assim, a pegada qual que é? É você chegar e fazer assim, não, eu vou fazer atividade física porque eu quero que alguém chegue para mim e fale assim, olha, você só faz isso porque você só tem 20 anos. Depois alguém chega e fala assim, olha, você só tá fazendo esse monte de treino pesado porque só tem 30 anos. Eu quero continuar fazendo esse tipo de treino para alguém chegar e eu tô fazendo o mesmo treino igual, falar assim, poxa, você tá com 70 fazendo treino assim? Como Inclusive assim? hoje, Afonso, hoje você está falando isso, hoje por um acaso, né? Eu vi um vídeo no Instagram, um profissional de educação física, ele postou um vídeo lá que viralizou, porque o senhor, ele tem 97 anos, e aí mostrava ele chegando na sala de musculação, cara, ele fazendo remada, com, puta carga, remada baixa, fazendo leg press também, com uma carga lá super elevada, então assim, cara, independente é o que você está falando, independente da idade, se você dá continuidade, cara, não tem o que, sabe, é o que você falou, contra fatos não tem argumento. E, Mina, eu queria que você comentasse, você começou a falar uma coisa da questão da atividade, de ter objetivo. Eu queria muito que você, porque eu vivo falando desse caso, né, que você contou para mim uma vez um paciente seu, que ele estava até com inicialmente ali, o natural seria talvez ter que sofrer uma amputação. Conta um pouco essa história, porque, ela é maravilhosa, sabe? É o caso isso. É um pacientinho meu, né, da época que eu trabalhava ainda mais no sul, né, logo depois que eu me formei e tudo, e a pessoa fumava, fumou durante muito tempo, entupiu as artérias da perna. Só que ele chegou numa situação que ele tava para perder a perna. Ele tava tão sem circulação que tava roxa, pálida, a perna tava morrendo. Tinha uma ferida cicatrizada, foi feita uma ponte, essa ponte entupiu, depois teve que tirar a ponte. Na verdade, a ponte não entupiu. A gente fez porque ia perder a perna, chegou a ficar bem, ele pegou uma infecção gravíssima
E tem que tirar a como prótese, né? ele não tinha veia, a gente fez com material sintético. Só que quando infecta um negócio sintético, em plástico não entra antibiótico. A gente tem que arrancar o material sintético. Então, o que a gente fez para salvar a perna dele, eu tive que tirar para salvar a vida dele, né? E aí, nesse momento que a gente tira, não tem o que pôr, porque onde está infectado, tudo que eu der ponto, estoura, rasga e a pessoa morre sangrando. Então, querido, ali acabou. Ali é sua vida e vamos cuidar da sua vida. Então, eu sentei com ele, cheguei para ele e falei, você tem duas escolhas aqui. Ou você ou você vai seguir as minhas orientações, fazer do jeito certo para a gente tentar segurar sua perna, ou você não vai seguir e você vai perder e não tem problema. E perde acima do joelho com chance de não se atrasar. Eu vou amputar sua perna e tá tudo certo. Aí eu conversei com ele, você não vai fumar, você vai fumar um cigarro agora, tá bom? E você vai começar a fazer atividade física, porque nessa doença que a gente fala, né, que é a aterosclerose que dá nas pernas, existe um ótimo tratamento que se chama caminhada programada. Que é você botar um professor de educação física para estar acompanhando o cara e você vê o cara fazendo exercício. E o cara anda até dar dor limitante, que ele tem que parar de andar e vai insistindo em andar. Lentamente vão se formando o que a gente chama de rede de circulação colateral. Outros vasos levam o sangue para a extremidade, que não é o vaso principal, e o cara não consegue andar. Foi quanto tempo? 2 ou 3 anos depois que ele voltou com você? Então, assim, eu conversei muito com ele, graças a Deus, entendeu? Nem todos os pacientes estão prontos para receber, né, as informações e aceitar, mas graças a Deus alguns estão iluminados no momento e recebem e aceitam. E ele teve essa sorte, ele aceitou a informação, ele abraçou as orientações, né? Eu passei vários remédios que ele tinha que usar em casa, ele foi para casa. Ele pagou uma academia, é uma pessoa muito simples, ele vende tapioca na rua. Sabe aquelas pessoas com aqueles... Que é banquinho, isoporzinho. E andar para poder levar o carrinho. E tal. Ele tem um carrinho daquele e vende tapioca. Um amor de pessoa. E aí, o que ele fez? Ele começou a acordar mais cedo, 3 da manhã, para já, tipo, quando as pessoas estiverem em trabalho 4h30 e tudo, ele já tá lá vendendo. E ele acabar mais cedo, para ele poder ir para academia. E aí ele começou primeiro com caminhada, depois foi fazendo um pouquinho de musculação para fortalecer à medida que ele conseguia, porque ele tinha uma limitação muito grande que é a dor. Ele não conseguia nem andar, tadinho. A dor então ele tinha que fazer ele tinha que fazer o exercício resistivo para conseguir tolerar a caminhada. E aí, quando a gente chegou mais ou menos com uns 9, 10 meses de tratamento com medicação, mas essa atividade física em si, né, ele somando um pouco de musculação com a caminhada, né, que é importantíssimo, ele começou a correr. E aí, ele me falou que ele ia tentar São Silvestre. O primeiro retorno dele de 1 ano, ele me trouxe a medalha dele. Uau, cara. É muito legal. Não tem como não se emocionar ouvindo um negócio desse. Porque, olha, você vê, ele podia estar sem a perna, foi correr. Isso aí faz um tempo, né? Já que aconteceu. Imagina, certamente eu imagino que ele continuou participando. Muitas condições, né? Que todo mundo usa desculpa, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu não sei o que eu faço, eu não tenho informação. Ele não usou nenhuma das desculpas. Ele simplesmente foi lá e tocou o pau e foi. E assim, que nem a gente estava falando, desculpa é uma coisa que a gente queria para si próprio. Na prova da São Silvestre, logo no comecinho da Brigadeiro, a gente encontrou um amputado. No 11º quilômetro, a gente encontrou um amputado com 2 muletas axilares. Sem a prótese. Ele fez os 15 quilômetros na muleta. Caramba, cara, olha que coisa, né? A gente encontrou. A gente encontrou alguns que estavam protetizados. A gente encontrou também uns 3 ou 4 bem idosos, tipo 80, 90 anos. Sim. E uma galera fantasiada também, mas até aí... Isso aí faz parte, A São Silvestre, ela tem essa característica, né? Ela é uma comemoração, né? Apesar de ser uma prova de corrida, é internacional, né? Vem o pessoal de fora para correr, mas assim, o pessoal que participa realmente se diverte. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E eu acho que isso, sabe que é legal? Vocês comentarem isso, porque eu participei de São Silvestre anos atrás. Eu participei, até eu estava olhando a minha medalha lá, foi na 89ª São Silvestre. Faz alguns anos aí que eu participei. Que na época a gente corria lá com o grupo da ABC, né, de pessoas com diabetes, então
faz algum tempo, mas eu lembro de todas essas situações. A gente encontra várias pessoas, enquanto o pessoal que é amputado. E aí toda vez que isso aí pra mim foi uma coisa que me marcou bastante, porque quando eu falo, né, da pessoa fazer exercício, uma coisa, a pessoa comenta, não quero, não posso, não tenho tempo. Como a menina falou, vem aquela lista de desculpas, né, pra pessoa não fazer. Realmente uma coisa bastante triste, porque a gente vê essas pessoas que têm limitações, sabe, graves ou gravíssimas, como por exemplo, amputado com a muleta, né, e com a perna dele que ele podia apoiar ali, com 3 pontos de apoio ali, fazer uma prova com 15 quilômetros, quer dizer. Desculpa, Sabe, exato. Infelizmente é um negócio bem delicado isso. Mas eu acho, sabe, essas histórias são, elas têm que ser contadas, cara, porque acho que é uma coisa que realmente marca bastante, né? Mas essa história da Mir, né, desse paciente dela que vocês me contaram aí há um tempo atrás, cara, me marcou demais, que eu penso, uma pessoa, você vê, independente, cara, ele foi lá e fez. Então eu acho assim, que é bem essa situação mesmo, que, claro, o meu foco aqui é falar bastante da parte do diabetes, de prevenir o diabetes. Tá aí o Afonso mostrando que realmente o pré-diabetes, se você se propõe a fazer exercício, controlar um pouco sua alimentação, o negócio muda totalmente. A qualidade de vida ela melhora muito. E a questão relacionada a você diminuir, principalmente, que eu fico muito preocupado com isso, eu até entendo que vocês atendem muitas pessoas nessa situação, pessoas que convivem com diabetes há muito tempo, e que acabam desenvolvendo as complicações, principalmente da parte cardiovascular, né? Que depois cai na mão de vocês. É o cara que chegou tarde demais, né? A gente muitas vezes a gente pega o paciente que descobre que tem diabetes quando já tem uma infecção no pé. Caramba. Ou já chega descobrindo que tem que tirar um dedo, tem que tirar uma parte do pé. A grande maioria dos pacientes que a gente pega são assim. Esse é o problema. A gente pega o cara tarde demais. Se der tudo certo, se você conseguir fazer uma coisa legal, que eu tô vendo que você faz um trabalho fantástico, tanto presencial quanto pela internet em canais que nem esse daqui, se der tudo certo, os pacientes não me encontram. É verdade. Não se mas como infelizmente a maioria da população ainda não descobriu a importância do exercício físico, que ele é fundamental para o controle não só do diabetes, né? Pressão alta e várias outras doenças, né? O envelhecimento é fundamental também, né? Ele faz mais pelo diabetes, mas eu faço porque infelizmente a gente está ficando velho. E mulher é uma desgraça. A gente não é tão bem assim quanto os homens. A gente tem osteoporose, quebra o osso, fica fraca, tudo dá ruim, né? Então, Pior que né? Realmente é bastante desafiador, né? Não tem como dizer. Eu queria assim, a gente já está quase chegando aqui a 1 hora de live, eu tô com medo do Instagram dar uma cortada na gente. Então, vamos já. Por mim não tem problema, a gente pode ficar conversando, quando quiser, mas eu quero que vocês, para se acaso o Instagram cortar a gente e ficar registrado, eu queria assim, que vocês estavam numa situação que vocês, claro, por conta própria, decidiram treinar. Eu acho que a coisa mais importante que tem, o primeiro passo é o mais importante, é decidir. Apesar de vocês terem tido experiências talvez não muito boas, mas vocês continuaram buscando. Eu acho que isso, cara, é legal pra caramba. E eu queria assim que vocês deixassem alguma dica, né? Que dica que vocês dariam para as pessoas que não fazem exercício, né? Que estão muitas vezes aí com pré-diabetes, já o mesmo diabetes. As pessoas que também estão querendo treinar, por exemplo, para correr e falar assim, eu tenho vontade de correr, mas eu não corro porque eu não consigo correr, né? Então, quer dizer, é como foi colocado, né? Você tem que dar o primeiro passo. Então, queria que vocês deixassem quais são as dicas que vocês dão, assim, de uma maneira geral, para quem quer começar a correr, ou para quem quer começar uma atividade física, e que vocês, dentro da parte vascular também, falar um pouco mais aí dos benefícios que tudo isso aí traz para a saúde da pessoa. Bom, uma coisa que que ajuda bastante é o seguinte, a gente não consegue, você nunca vai conseguir cortar um hábito ou criar um hábito do zero. Você consegue linkar um hábito com outro. Então, se você pegar e falar assim, e transformar uma coisa simples, não adianta você chegar e falar assim, olha, eu vou correr 5 km hoje. Se você chegar e tornar uma coisa bem pequena, tipo, eu vou fazer um negócio que eu vou andar, mas eu vou andar no máximo 5 minutos. Se você pensar que o negócio é muito grande, você vai cansar antes. Mas daí você vai chegar lá e falar, olha, eu vou andar 5 minutos, pô, já tá no 5º minuto que eu tô meio longe, vamos andar 10. Daí eu vou lentamente aumentando, né?
E outra coisa que faz diferença é a parte de você estar vinculado num grupo, né? Então, por exemplo, a gente meio que se estimula. Sim. Quando um não vai, o outro empurra e assim por diante. Né? Ela me dá umas broncas violentas. Mas é um detalhe técnico. Então, assim, um fator para isso é o quê? É você se estimular com pessoas. Esteja num grupo de pessoas que estejam a fim de fazer a mesma coisa. Se você tiver um amigo, se tiver alguém que está próximo, que quer fazer o negócio junto, vamos fazer o seguinte, olha, um liga pro outro, sei lá, olha, 7 da manhã vamos pegar para ir correr. Show, quanto que você vai correr? Eu quero andar em casa, vamos combinar de andar 5 minutos, descer do apartamento, vamos andar ao redor, não sei o quê. Nem que seja por telefone, ligação de vídeo. A gente vai estar junto fazendo isso. 5 minutos. Tá. E daí vai lentamente aumentando. Uma coisa que eu acho muito importante é que pessoas erradas levantam bandeiras certas. A gente está no mundo da informação. Nunca teve tanta informação como tem hoje, mas nunca teve tanta informação falsa. Às vezes a gente está assistindo uma coisa, existe muita coisa. Você às vezes não procura o conhecimento onde você deveria, com pessoas bem formadas, um conhecimento certo, técnico. E essa busca pela internet faz a busca do imediatismo. Eu não quero treinar, eu quero aquele vídeo que fala que eu tomo uma pílula e ela resolve todos os meus problemas. Melhora a circulação, me impede de ter infarto, me impede de fazer tudo isso. Cara, é mentira. Aquele chazinho que some varizes. O chazinho que some varizes. O laserzinho de some varizes. Muitas receitas mágicas. Não existe almoço grátis. Se você não pagar o preço, você não vai ter o resultado, tá? Então, cuidado com isso. Procure informação de lugar bom, de lugar que vai realmente mudar a sua vida. E coloque na sua cabeça, você tem que pagar um preço para tudo. E o preço de você ser saudável é você sofrer um pouco no exercício físico. E outra coisa também, algumas respostas que a gente dá sobre o que a gente quer, a gente não dá falando. Quando a gente fala que a gente não quer ir fazer um exercício, a gente fala que a gente quer ter infarto, que a gente quer ter diabetes, que a gente quer ter complicações no futuro. Quando a gente fala que quer fumar, você fala que você está querendo infartar. É uma escolha. É. Tudo é uma escolha e tudo tem seu preço, viu? Na medicina não existe perdão. Você fez, você vai pagar. Aqui não é igreja, aqui é fato. Ah, eu parei de fumar. Beleza, sua complicação não vai ser tão grande, mas você ainda vai pagar pelo que você fez. Então, bora parar de fazer o que tá errado. É aquela coisa, quando você fuma, tem 2 tipos de problema. Você tem os problemas a longo prazo, forma de fechar os vasos, e tem os erros, as lesões diretas do DNA que podem fazer uma coisa com o primeiro cigarro, ou pode nunca acontecer. Sei lá, o cara pode ter um câncer de alguma coisa. Mas a gente não é lagartixa, não cresce outro rabo. A placa de gordura que se formou na coronária, que se formou na perna, que se formou no vaso da cabeça, não vai desaparecer porque você parou de fumar. Só vai parar de piorar. Né? Então, cada cabeça é uma sentença. Então, faça as escolhas certas desde o começo. Daí você vai ter um caminho melhor. Quando você fala que você vai fazer algum hábito ruim, você está escolhendo o futuro para essa pessoa. O cara que bebe é o cara que vai ter depois uma cirrose no futuro. O cara que fuma é o cara que depois vai infartar, vai ter um derrame no futuro. Né? E só tem que fazer as escolhas. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? É isso. E uma coisa que eu acho legal, você estava falando da formação das placas de gordura, né, nos vasos, e o exercício, ele acaba muitas vezes ajudando porque ele força essa formação de vasos colaterais, né? Então, é algo que ele aumenta a capilarização ali na musculatura. Então, quer dizer, você, mesmo que aquele vaso já esteja meio comprometido, ele vai criar novos caminhos, ali, são novas estradas, né, para poder... O exercício físico tem uma capacidade de aumentar o HDL, que é um colesterol bom. Ele faz, ele pega... Tira o colesterol ruim. O colesterol ruim que está lá nas artérias, está lá nos órgãos e tira de lá. Então, manter saudável. Exato. Agora, uma coisa é certa, né? Geralmente, quando a gente acompanha os trabalhos, né, essa questão da intensidade ela é importante. Porque, claro, sair do zero é importante, começar a caminhar, fazer alguma coisa. Só que, por exemplo, em relação a HDL, geralmente a gente observa
precisa fazer exercício por um período de tempo maior e também com uma intensidade maior, né? Não adianta ficar só caminhando a vida inteira, que isso aí não vai mudar, né? Por isso que precisa do personal, porque sem o personal evolui, cara. Que nem se você não tivesse feito os testes com a gente ainda Eu teria corrido tava no máximo correndo a 10K o 7,9. tempo todo. Eu estaria correndo a 8. Você estaria mais ou menos bem, mas você não estaria ótimo. Daí eu entendeu? finge que estou fazendo, você finge que está explicando, beleza. 3 de 15, beleza. Cara, olha, eu quero. Já deu aqui 1 hora, pelo jeito até agora não derrubaram a gente, então, né? Mas eu quero, de qualquer maneira, quero muito Afonso e Mirna, sabe? Vocês, claro, doutor Afonso e a doutora Mirna, que vocês são vasculares, assim, né, excelentes. Eu sinto muito honrado por ter a oportunidade de estar, né, acompanhando vocês aí nos treinos de vocês e estar acompanhando todo esse resultado, essa melhora, não só principalmente, né, na saúde do Afonso, como a Mirna, que parou de perder as buzinhas dela. E tá cada vez aumentando mais Mas ela dá o consumo de oxigênio. tapa, velho. Tá ok? Ela dá tapa de mão fechada. Você falou assim que ela falou assim, a menina brinca comigo e instala um chicote, né? Realmente, quando eu tô treinando vocês, que ela tá junto. Eu sei bem como a banda toca. Mas, cara, olha, então eu quero agradecer muito vocês, Afonso, Mirna, pela amizade que a gente tem já há muitos anos, por vocês terem disponibilizado o domingo à noite de vocês, que é o pouco tempo que vocês têm para descansar, né? E para estarem aqui, para a gente poder levar um pouco de conhecimento para as pessoas. Então, sabe, fica meu agradecimento mesmo de coração. Muito obrigado mesmo. E, por favor, né, se despeçam aí do pessoal, por gentileza. Mas é um prazer estar aqui para poder presenciar tudo que você faz nesse canal, assim, não tem nem o que falar. Você traz uma consciência para as pessoas em relação ao controle do diabetes, que é uma coisa invejável. O que você faz, tanto aqui no Instagram, quanto lá na SBD, na Sociedade Brasileira de Diabetes, na DGADC, nas outras atividades que você faz, é impressionante. A diferença que faz o paciente é uma coisa fantástica. E é uma coisa que eu sempre oriento os meus pacientes a fazer, segue esse bandido aqui, esse cara é foda. Obrigada pela oportunidade, maravilhoso estar aqui, tá? Seu trabalho, assim, excelente, tá bom? Eu acho que deviam ter mais profissionais como você, tá? A gente tá muito carente de personal trainer, profissional de educação física que consegue focar, né, nos nossos objetivos e fazer a gente chegar lá, porque sozinho a gente não pode, mas junto a gente vai mais longe, né? E isso que faz a diferença, é ter o resultado, né? É mostrar que a gente consegue chegar lá e é fantástico, e é isso que a gente tem que mostrar aí pro pessoal de casa, incentivar a mudar, né? Escolhe seu sonho e vamos junto atrás. A gente tá aqui para o que precisar, pode contar com a gente. Tá E é bom? aquela coisa, a maratona começa colocando sapato e dando o primeiro passo. Exatamente. Sem dúvida alguma. E depois eu vou deixar aqui, pessoal, na live, né? Eu vou deixar os contatos aqui do Dr. Afonso, da doutora Mirna, porque eles também têm os canais deles aí no YouTube, no Instagram. Acompanhem, porque eu vejo assim, eu fico muito feliz de ver vocês postando várias postagens que vocês fazem e sempre dando alguma dica da pessoa, como ela pode se movimentar no dia a dia dela, sabe? Coisas que vão ajudar na parte cardiovascular, que eu acho que infelizmente a gente sabe que é o que mais leva as pessoas e mais encurta a vida das pessoas. A pessoa problemas de complicações cardiovasculares. Então, sabe, mais uma vez, muito obrigado, né? E até uma próxima aí. E amanhã, pessoal, eu vou fazer umas postagens, que amanhã é dia de eu acompanhar o Afonso e a Mirna no treino. Vou fazer algumas gravaçõezinhas lá para vocês verem que o treino deles não é tão fácil assim. Vou acompanhar o sofrimento deles pelo Stories. Tchau, isso aí, Afonso. Tchau, Afonso. Muito obrigado, Mirna. Tchau. Muito obrigado. Um beijão pra vocês, viu? Muito obrigado. Até mais. Falou. Falou.